Eu estava em um café com a minha amiga Grace falando sobre o casamento. Já era em 3 dias. Tomei um gole de café e de repente notei algo branco nele. Era um dente! Eca! Grace e eu estávamos em choque, prestes a chamar o garçom, quando de repente mais um dente caiu na xícara da minha boca. Eu congelei de horror. Não, isso não pode ser verdade. Eu era uma estudante universitária e estava me preparando para casar com Glenn. Nós nos amávamos e já morávamos juntos. Eu estava voltando para casa, queria ver o Glenn o mais rápido possível. E de repente um cara arrancou abruptamente a bolsa das minhas mãos. Antes que eu percebesse, ele já havia desaparecido na multidão. Diabos, tinha uma carteira lá. Pelo menos deixei meu celular no bolso. Liguei para o Glenn e contei o que havia acontecido. Ele imediatamente respondeu para não ficar chateado e ir para casa. Ele e a Mandy já estavam esperando por mim. Mandy era meia-irmã do Glenn. Ela costumava sair muito conosco. Quando eu cheguei em casa, a Mandy e o Glenn estavam conversando na cozinha. Beijei o Glenn na bochecha, ao que Mandy disse que poderia ficar com ciúmes. Então ela sorriu, como uma irmã, é claro. Nós sentamos para tomar chá. Contei a Mandy sobre o meu sonho, o sorriso perfeito no casamento. Eu queria fazer clareamento nos dentes, mas como eu sou muito sortuda, minha carteira foi roubada. A Mandy imediatamente assentiu e disse que pagaria uma consulta com um dentista que conhecia. Seria um presente de casamento. Eu abracei a Mandy. O Glenn tinha uma irmã tão legal. No dia seguinte, fui ao dentista. Mas assim que me sentei na cadeira do dentista, ele agarrou meu dente com uma pinça. Eu me apertei em uma cadeira e gritei que vim para clarear. O dentista deu um tapa na testa, disse que estava trabalhando muito e pegou outras ferramentas. Ufa! O resultado superou minhas expectativas. O sorriso era branco como a neve. Depois de agradecer ao dentista, fui para casa e imediatamente fui para a cama por causa do cansaço. De manhã, encontrei com a minha amiga Grace. Eu queria me gabar do meu sorriso. Mas no café, em vez de me gabar, gritei de horror. Meus dentes estavam caindo um a um e não havia nada que eu pudesse fazer. As pessoas ao meu redor começaram a olhar para mim. Eu pulei e imediatamente corri de volta ao dentista. Ele tinha que consertar tudo. Mas após o exame, ele disse que eu era alérgica a um agente clareador. Ele poderia me fazer implantes, mas eles tinham um preço absurdo. Eu não tinha dinheiro comigo e entrei em desespero. Não, logo antes do casamento. O dentista se ofereceu para colocar coroas folhadas a ouro, mas eu neguei. Eu não preciso de nada de você. Quando voltei para casa em lágrimas, notei um pacote na soleira da porta. Este era o vestido de noiva que o Glenn encomendou para mim. Talvez isso me animasse. Eu imediatamente abri a caixa ansiosa, mas congelei. Em vez de um vestido de noiva branco, havia um vestido marrom sujo dentro. Eu não entendi nada, mas o Glenn não pode estar errado. E seu sobrenome estava na caixa. Apenas as iniciais eram diferentes. Aparentemente eles confundiram. Liguei imediatamente para a loja para resolver. Mas por causa dos dentes caídos, balbuciava muito e a administradora não entendeu uma palavra. No final, perdi mais um dente. Desliguei e joguei o telefone no sofá. Diabos! Então o telefone tocou novamente. Glenn. Deus, eu não posso falar. Tive de rejeitar a ligação e escrevi informando que estaria na casa de um amigo. Eu não queria que ele me visse assim. O Glenn também me lembrou que teríamos um jantar em família com seus pais à noite. Eles eram viajantes e vieram logo antes do casamento para me ver pela primeira vez. Muito oportuno. Mas não pude recusar. À noite, Glenn, sua irmã Mandy e eu estávamos esperando seus pais no restaurante. Glenn queria me beijar, mas me afastei dele na direção da Mandy. Ela me pediu para mostrar um sorriso e eu imediatamente peguei um copo e bebi um suco de gosto estranho. Só para não me comunicar com ninguém. Gradualmente eu relaxei. Minha cabeça de repente começou a girar. Eu queria falar sem parar e não me importava com meus dentes. Eu estava balbuciando e o Glenn me olhava incrédulo. Mas de repente minha música favorita começou a tocar. Eu imediatamente pulei e comecei a me divertir como se fosse a última chance da minha vida. Os outros estavam sentados em seus assentos olhando para mim em estado de choque. Pessoas chatas. Então, um casal mais velho entrou no restaurante. Mas o homem parecia tão bonito como o Glenn no futuro. Eu imediatamente comecei a flertar com ele e arrastá-lo para dançar. Mas o homem ficou com raiva e me empurrou. Eu tropecei e empurrei a mesa. O Glenn, preocupado, me ajudou a levantar e disse rudemente que esses eram seus pais. Pais? Nos conhecemos de forma interessante. Eu ri e então senti mais alguns dentes caírem. Um deles caiu direto no copo da mãe do Glenn. Mas ela ficou tão chocada que não percebeu e levou o copo à boca. Ela tomou um gole e o dente ficou preso na garganta dela. A mulher engasgou e tossiu, limpando a garganta.
Todo mundo estava olhando pra mim em estado de choque, e eu não me importava. Eu ria alto, de pé, no centro do salão. Mas o Glenn não compartilhava da alegria, apenas parecia chateado e balançava a cabeça. Então o guarda veio até mim pra me sentar. Não vou desistir sem lutar. Peguei a comida dos pratos dos convidados e comecei a jogar o frango nos guardas. Mas eu ainda fui capturada, e o Glenn pegou seus pais e saiu do restaurante. Eu queria correr atrás deles, mas os guardas me seguraram com força. Ei, solte, meu noivo está ali! Eu quase me afastei, mas de repente caí, então veio a escuridão. Acordei já na cela com uma dor de cabeça terrível. Não conseguia me lembrar de nada. Que tipo de porcaria estava misturada ao meu suco? Então eu senti que não tinha nenhum dente. Pareço mais uma sem-teto do que uma noiva. A Grace pagou a fiança pra mim, me disse que eu fiquei lutando por cerca de 1 hora e os guardas tiveram que chamar a polícia pra me manter na cela. Fiquei horrorizada ao lembrar de todo o pesadelo. O Glenn não me perdoaria. Depois de agradecer a Grace, fui imediatamente para o Glenn. Eu precisava salvar meu relacionamento. Mas a Mandy me encontrou na entrada. Fiquei feliz, mas de repente ela disse que não me deixaria entrar. Ei, tem uma coisa importante pra contar ao Glenn. Mas ela se manteve firme. Eu cerrei meus punhos. Não, Glenn tinha que descobrir a verdade antes de terminar comigo. Afastando a Mandy abruptamente, corri para o quarto do Glenn. Ele olhou para mim com uma mistura de ressentimento e dor e respirei fundo. Era difícil falar sem os dentes, mas tentei. Glenn, eu não queria que isso acontecesse. Eu amo você. Mas a Mandy começou a me arrastar para fora da porta e a gritar para ele não acreditar na garota cabeça de vento. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Isso não era verdade. Na porta, em desespero, confessei. Eu estou grávida do seu filho. A Mandy imediatamente começou a gritar que a criança definitivamente não era dele e tentou me empurrar porta fora. Mas dessa vez o Glenn disse para ela parar. A Mandy relutantemente me soltou. E o Glenn perguntou duvidosamente porque eu não tinha contado a ele antes. Eu chorei. Era para ser uma surpresa para o casamento, mas agora não tenho certeza se haverá um casamento. E esses dentes começaram a cair depois do dentista da Mandy. O vestido que você encomendou acabou sendo marrom, um suco estranho, como se todo mundo fosse contra o nosso casamento. O Glenn ficou alguns segundos pensando. Eu estava pronta para o pior, mas de repente ele disse: eu não pedi um vestido para você, mas ali estava o seu sobrenome. Então eu olhei para a irmã dele em choque e de repente percebi. Havia suas iniciais na caixa com o vestido. E ela recomendou um dentista para mim. A Mandy começou a recuar lentamente e continuou dizendo ao Glenn para não ouvir minhas bobagens. O Glenn pegou o telefone e ameaçou que ligaria para o dentista e descobriria tudo sobre ele. Ele não gostaria de perder sua licença para cumprir o disfarce da sua irmã. A Mandy cerrou os punhos e de repente gritou que era apaixonada pelo Glenn desde a infância. E eu era um empecilho em seu relacionamento maravilhoso. É por isso que ela tentou arruinar o casamento. Ela armou tudo isso com os dentes, colocou veneno no suco. Mas tudo foi inútil. E portanto ela teria que resolver o problema por conta própria. No segundo seguinte, a Mandy me atacou de repente, gritando que não desistiria do Glenn. Mas o Glenn a puxou pra longe, rosnando que a Mandy não deveria se atrever a se aproximar de mim novamente. Você é apenas uma irmã pra mim, disse o Glenn. E ela é meu amor. Então o Glenn olhou nos meus olhos e concluiu. Meu destino e minha noiva. Eu estava pronta para derreter de felicidade. Claro, o casamento teve que ser adiado um pouco e acabou sendo muito mais modesto. O Glenn deu a maior parte do dinheiro para meus implantes dentários. Mesmo assim, tivemos um casamento e foi lindo. A Mandy não foi convidada. Já houve aventura suficiente sem ela. O Glenn até brigou com uma testemunha e ficou com um dente quebrado. Mas isso só acrescentou risos ao dia mais feliz de nossas vidas. Percebi que mesmo as pessoas mais próximas podem cometer erros. Mas nenhum obstáculo quebrará o amor verdadeiro. Você gostou do vídeo? Se inscreva e deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Olá, meu nome é Hailey, eu tenho 17 anos e eu ainda estou na escola. Eu não achei que minha vida inteira mudaria tão cedo quando meu pai decidiu se apaixonar pela minha melhor amiga. Você já esteve em uma situação em que sofreu uma traição de alguém muito próximo? Meu pai é treinador de tênis e ele trabalha na academia de esporte das melhores garotas do estado. Eu estudava nessa escola desde os 5 anos de idade e meu pai sempre quis me tornar uma campeã. Eu adorava o esporte, mas odiava treinar. Meu pai me treinava dia e noite, 4 vezes por semana, 2 vezes por dia.
Ele era muito frio e exigente o tempo todo. Era um pesadelo. Ele ficava bravo e dizia que, como eu tinha poucas habilidades esportivas, eu precisava me esforçar mais do que os outros. Um dia, ele me fez praticar a técnica de saque durante todo o meu dia de folga. Foi muito cruel. Eu até comecei a chorar de tanto ressentimento. A minha melhor amiga, Jéssica, também jogava tênis, mas em uma escola diferente. Ela me entendeu melhor do que qualquer pessoa, porque sabia que alcançar qualquer resultado requer muito trabalho. Quando eu reclamei com ela sobre meu pai, ela me apoiou bastante e eu me senti muito melhor. E então, um dia, a Jéssica chegou com notícias maravilhosas. Seus pais se mudaram para perto da academia onde meu pai trabalhava. E, meu Deus, ela se transferiu para treinar com ele. Eu fiquei tão feliz. Eu esperava que ter o apoio dela durante o treino fosse tornar a minha vida muito mais fácil. Finalmente, eu teria alguém que me entende. E finalmente, a Jéssica veria minha luta e conseguiria me entender. A partir desse momento, a minha vida começou a mudar drasticamente e a nossa amizade também. Acontece que a Jéssica tinha habilidades excepcionais. Ela era uma jogadora incrível. Eu fiquei chateada porque a Jéssica estava se saindo muito melhor do que eu jamais conseguiria. E comecei a perceber que por causa dela eu me tornei totalmente invisível para o meu próprio pai. Eu não podia suportar nem ignorar os olhares dele de admiração pela Jéssica. Você já esteve em uma situação em que sua amiga faz algo importante muito melhor do que você? Eu comecei a evitar a Jéssica. Após os treinos, eu tentava sair do vestiário o mais rápido possível, para não precisar falar com ela. Logo a temporada de competições começou, e nosso grupo esperou ansiosamente o meu pai ler o nome daquela que iria representar a nossa academia. Eu não esperava ser escolhida, mas eu também não queria que a Jéssica fosse. Então, o meu pai leu o nome dela. Não acredito! Absolutamente não! Eu quase explodi de raiva. Minha mãe e eu assistimos a competição transmitida pela TV. Ela sabia dos meus sentimentos, mas continuava me dizendo que minhas vitórias valiam muito mais. Apesar do apoio dela, meus ressentimentos não foram embora. Meu pai fez a aposta certa. A Jéssica ganhou a competição. Enquanto eu a observava dando os parabéns para ela, eu mal consegui conter minhas lágrimas. O ciúme começou a crescer dentro de mim. Por que eu não sou tão perfeita quanto a Jéssica? Depois dessa viagem, coisas realmente estranhas começaram a acontecer. Meu pai começou a dar mais e mais aulas individuais. Não para mim, mas para minha melhor amiga. Quer dizer, ex-melhor amiga. Ele também começou a passar mais e mais tempo no trabalho, explicando para minha mãe que ele estava preparando a Jéssica para outra competição, ainda mais importante. Eu comecei a observá-los mais de perto durante o treino, e percebi que às vezes meu pai tocava na Jéssica. No começo, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Ele a abraçou após um saque bem-sucedido. Outra vez, deu um tapinha no ombro dela após uma jogada ruim. Mostrando a direção da raquete, ele se aproximou dela e, ao que me pareceu, até se aconchegou. Meu pai tinha uma queda pela minha amiga? Esse pensamento me atingiu como um raio. Naquela noite, eu queria contar tudo para minha mãe, mas decidi esperar e observá-los um pouco mais, para obter uma prova mais concreta desse relacionamento traiçoeiro. Durante o treino individual da Jéssica, eu me escondi embaixo da janela da quadra e vi quantas vezes eles paravam para conversar, às vezes até rindo. E quando o treino terminou, a Jéssica entrou no carro do meu pai. Não! Isso foi demais! Eu estava tremendo, estava tão nervosa. Eles foram na direção oposta da nossa casa. Eu entrei em pânico. Meu coração estava batendo muito forte. Minha cabeça cheia dos piores pensamentos sobre o que poderia acontecer a seguir. Eu peguei um táxi e o segui como uma verdadeira espiã. Eu não sabia se estava fazendo certo, mas naquele momento eu não me importei. Eu só queria descobrir a verdade, custasse o que custasse. O carro parou e os dois traidores entraram na cafeteria. Eu não cheguei muito perto, mas pelas grandes janelas do local, eu pude vê-los sentados à mesa, tomando café e conversando. Teve uma hora que ela começou a chorar, e ele a abraçou. Foi um desastre. Tudo desmoronou. Eu fiquei devastada. Eu decidi que meu pai não precisava mais de mim e da minha mãe, e que minha amiga estava chantageando ele com seus sentimentos. Eu tinha que fazer alguma coisa. Meu coração estava disparado e minha cabeça estava explodindo com vários sentimentos diferentes. Como eu trago meu pai de volta para a família? Eu não tinha ideia do que fazer. Devo contar à minha mãe a terrível verdade hoje à noite ou devo esperar? Eu sabia que isso ia partir o coração dela.
Você já teve medo de dizer a verdade para alguém que você ama, sabendo que ia doer? Naquela noite, perguntei à minha mãe com cuidado se ela tinha notado algo estranho acontecendo com meu pai. Ela respondeu com tristeza. Sim, claro. Você percebeu isso também, querida? É muito difícil não notar, resmunguei entre os dentes. O que vai fazer agora? Como sempre, eu irei apoiar o seu pai. Vamos torcer para que o estresse dele passe quando a competição terminar. Ah, então era isso. Minha mãe não sabia de nada. Bem, eu tinha que tomar minha própria decisão. Elaborei um plano para mudar a mente do meu pai. Eu sabia que tinha que fazer algo para bagunçar a cabeça dele. Algo que tirasse toda a sua atenção das competições e voltasse para a família. Ao mesmo tempo, eu sabia que isso poderia ser muito perigoso para mim. As competições mais importantes para as quais a Jéssica estava se preparando com tanto esforço estavam chegando. Elas seriam na Austrália e eu simplesmente não podia permitir que meu pai viajasse para o exterior com aquela garota. Meu pai foi para o aeroporto, então eu só tinha 2 horas entre o check-in e o embarque. Eu corri para o meio do cruzamento mais próximo. Naquele momento, eu acho que nem percebi o quão sérias poderiam ser as consequências da minha aventura. Eu parei no meio da rua. Meu plano era ser atropelada por um carro. Eu queria que meu pai recebesse a ligação do hospital dizendo que eu estava em estado grave, talvez até na UTI. Eu queria ver se ele escolheria a Jéssica ou eu. Ele seria capaz de desistir de uma viagem tão importante por mim? Claro, eu estava apavorada. Mas minha dor e ciúme eram mais fortes do que meu medo. Estavam me sufocando. De repente, ouvi um som alto de freios e pensei que estava caindo. Eu realmente teria caído se não tivesse sido pega pelas mãos fortes de alguém. Quando eu abri os olhos, vi um homem com uma cara de raiva me sacudindo pelos ombros e gritando muito alto. Você está louca? Onde estão seus pais? Havia uma multidão espantada ao redor. O carro não bateu em mim. Por um milagre, o motorista conseguiu desacelerar quando estava muito próximo de mim. Com raiva, ele chamou a polícia, e então eles chamaram meu pai na delegacia. Eu fui interrogada lá. Eles queriam saber se eu tinha algum distúrbio mental, se meus pais me batiam em casa. Comecei a perceber o quão estúpida foi a ideia que eu tive. Causei um problema não apenas para mim, mas também para minha família. 1 hora depois, meu pai chegou na delegacia. Eu o vi conversando com um policial e assinando os papéis, e então eles me deixaram ir com ele. Fiquei surpresa quando fomos ao parque. Pensei que meu pai faria um escândalo em casa. Sentado na minha frente, meu pai olhou para mim sério, mas sem estar bravo, e então me disse: "Fale comigo." Em lágrimas, contei tudo a ele, todas as suspeitas que estavam me atormentando tanto ultimamente. Meu pai ficou chocado. "Como você pode pensar isso de mim?" ele falou, coçando a cabeça. Então, ele me abraçou com força, me pressionando contra o seu peito. Ele disse que só tem olhos para mim e para minha mãe. Bem, e também para o tênis, seu trabalho. Ele disse que eu estava errada sobre sua conexão com a Jéssica. O que eu achei que fosse uma relação íntima era apenas sua tentativa de apoiar sua aluna. Nada demais. Afinal, a Jéssica tinha que trabalhar tanto em si mesma que havia momentos em que ela não aguentava mais a pressão e se sentia deprimida. Naquela noite, quando eu os vi na cafeteria, a Jéssica disse ao meu pai que estava tão exausta que queria sair do tênis. Ele a levou para tomar um café para discutir a situação, conversar seriamente sobre os problemas dela e encontrar uma solução, se possível. E toda essa ideia foi da minha mãe. Ele falou com ela sobre tudo. Mais do que isso, os pais da minha amiga também estavam cientes de tudo. Agora eu estava completamente em choque. Mas meu pai não ficou com raiva. Ele se desculpou por ser tão frio comigo e por não me dar tempo e atenção suficientes. Ele disse que a culpa era toda dele e também me deixou escolher por conta própria. Se eu queria continuar jogando tênis, ou então se seria melhor eu escolher outra atividade. Eu perguntei sobre a Jéssica. Ele me respondeu que ela teve que ir sozinha para a competição, sem o apoio moral dele. Eu fiquei com tanta vergonha do meu egoísmo e do meu ciúme. Eu também pedi ao meu pai que me perdoasse. E depois eu liguei para Jéssica. Nós conversamos bastante. Eu não disse que sabia do seu problema relacionado ao estresse. Apenas tentei o meu melhor para animá-la. E parece que deu certo. No dia seguinte, toda a família foi para frente da televisão para apoiar minha melhor amiga. E claro, ela ganhou. É isso aí! No final, eu decidi continuar no tênis. Afinal, isso já era uma parte importante da minha vida. Comecei a praticar mais, trabalhar mais, e apesar de tudo, eu não me ressentia mais com o temperamento do meu pai, porque eu sabia que era amor que estava por trás de sua severidade. E sim, um dia meu pai realmente se apaixonou novamente, o dia em que eu, sua filha, nasci. Você gostou da minha história?
Por favor, curta o meu vídeo e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal e não se esqueça de voltar para ouvir novas histórias. Tenha um bom dia! Abri os olhos, me espreguicei com sono e bocejei. Virei lentamente para o lado e então... minha cabeça começou a rodar. A cidade inteira estava diante dos meus olhos, porque eu estava deitada na beirada do telhado de um prédio alto. Como vim parar aqui? Não tive tempo de me levantar quando de repente alguém me empurrou pelas costas e eu voei para baixo. Uma semana atrás tudo parecia bem. Fui para a escola como sempre. Era amiga da Kate. Éramos inseparáveis desde a infância. Íamos juntas a todo lado. E à medida que envelhecemos, nossa amizade se tornou ainda mais forte. Kate nem namorava ninguém, pois ela sempre dizia que a amizade deveria vir em primeiro lugar. E também tínhamos uma inimiga em comum, Rick. Essa fedorenta tentou ser nossa amiga no ensino fundamental, mas uma vez ela dedurou a gente por faltar às aulas. E desde então, Kate e eu não suportávamos ela, dedo duro. Desde então estávamos brigando, então Rick e eu gostamos do mesmo cara. Gale estudava em uma outra classe e era perfeito em tudo, lindo, inteligente, charmoso. E não é de se admirar que a sorrateira da Rick estivesse de olho nele. Desde então, ela e eu estávamos lutando pela atenção do Gale. E a Kate me ajudou. Ela me ajudava a escolher as roupas, ela me maquiava. Eu não teria conseguido sem a Kate. E finalmente Gale estava de olho em mim. Ele me deu presentes, prestou atenção e até me convidou para um encontro. Estava nas nuvens de felicidade, o que não se pode dizer da Rick, mas eu não me importava com ela. O Gale e eu começamos a nos ver todos os dias. Mas logo a Kate começou a se comportar de maneira estranha. Ela estava constantemente andando por aí parecendo irritada e pensativa. Mas eu ainda não tive tempo de falar com ela sobre isso. Eu estava distraída com o Gale. E na hora do almoço, ele disse que amanhã daria uma festa bacana em sua casa. Fiquei encantada. Na festa, a Kate voltou ao normal. Nós nos divertimos juntas, dançamos, rimos da Rick. Ela apareceu com um vestido horrível. Mas então, o Gale me chamou e eu passei o resto do tempo da festa com ele. Eu notei os olhares de inveja de outras garotas, especialmente da Rick. Inveja, inveja, Gale ainda é meu. Logo fiquei com muito calor e saí para beber água, mas só tomei alguns goles e comecei a ficar com sono. Deitei no sofá e nem percebi como desmaiei instantaneamente. Quando abri os olhos, um cheiro terrível de álcool atingiu meu nariz. Estava escuro ao redor. Espere, essa não era a casa do Gale. Eu imediatamente pulei olhando ao redor. Eu estava dormindo em um banco de parque. Havia um silêncio terrível ao redor e também um morador de rua deitado ao meu lado. Um arrepio percorreu minha espinha. Fugi e liguei para Kate para saber o que aconteceu ontem, mas por azar ela não atendeu o telefone. Eu queria ligar para o Gale, mas então o telefone desligou e a bateria acabou. Eu me senti terrivelmente assustada. De alguma forma cheguei em casa. Era bom que nossa cidade era pequena e eu rapidamente me localizei na região. Meus pais me mandaram para a escola quase imediatamente. Eu me senti terrivelmente cansada. Mas assim que entrei na sala de aula, imediatamente perguntei a Kate o que aconteceu ontem. Mas ela encolheu os ombros. Ela não sabe de nada porque foi embora antes de mim. No recreio, no refeitório, contei a Kate o que tinha acontecido e de repente ela se deu conta. Ela disse que a Rick havia armado para mim. Eu olhei de volta para a Rick. Claro, não me admira que ela olhou para como eu e o Gale estávamos. Ficou com inveja e então ela decidiu me dar uma lição. A Kate se ofereceu para pacificar as coisas com a Rick. Eu concordei com ela e fui decidida a encontrar essa invejosa. Bloqueando seu caminho, eu disse ou ela parava ou teria problemas. A Rick estava piscando os olhos, bancando a idiota. Isso só me deixou ainda mais zangada. Mas então o sinal tocou, todos saíram do refeitório e eu rapidamente voltei para terminar meu suco. A sensação familiar de sonolência me preencheu novamente. Coloquei minha cabeça na mesa e fechei os olhos. Eu queria dormir. Dessa vez acordei com grunhidos. Havia vários porcos bem acima de mim. Eles estavam me farejando. Isso era um chiqueiro. Eu me levantei. Deus, o que estava acontecendo comigo? Eu estava ficando louca. Quando saí do chiqueiro, corri imediatamente para casa. Eu esperava que ninguém me notasse. E como eu explicaria minha aparência para os meus pais, toda suja, desarrumada? Mas no fim das contas, eles descobriram tudo sozinhos. Na página pública da nossa cidade, publicaram uma foto minha dormindo em um chiqueiro com um porco nos braços. Nos comentários, todos zombavam de mim. Me chamavam de lunática. Eu fui dominada pelo desespero, eu não era uma lunática.
Depois daquela postagem, não quis ir para a escola, mas meus pais nem me ouviram. Eles me disseram estritamente para ir para o chuveiro imediatamente e em seguida para as aulas. Meus pais pensaram que eu fiquei bêbada com os amigos e foi por isso que acabei em um chiqueiro. Na escola, o pesadelo continuou. Todos os meus amigos riram de mim, me empurravam e me chamavam de porca. Fiquei tão magoada e ofendida. Era bom que a Kate estivesse lá. Ela não se afastou de mim como os outros, mas me apoiou. Fiquei muito grata a ela. Essa era uma verdadeira amizade. Então eu vi aquela Ricky fedorenta. Ela caminhou pelos corredores como se nada tivesse acontecido e descaradamente sorriu na minha cara. Ela não entendeu o que eu disse, não é? Vamos começar a agir. Empurramos a Ricky para o banheiro e a trancamos lá. Ela estava chorando e me pedindo para deixá-la sair. Mas eu nem dei ouvidos e apaguei a luz. Ela saberia essa inconstância de estragar minha vida. Kate e eu tínhamos certeza de que agora o Gale se afastaria de mim. Kate me acalmou e disse que nada de terrível havia acontecido, mas ela sempre estaria lá para mim. Eu já estava em paz, mas de repente o Gale veio até mim no corredor e me abraçou. Ele sussurrou que não se importava com o que os outros diziam. Ele ainda gostava de mim. Suas palavras aqueceram meu peito. Eu chorei e enterrei meu nariz em seu ombro. Obrigada, Gale. Você é o melhor cara do mundo. Passamos o dia inteiro juntos. Então o Gale me chamou para sair. Eu concordei imediatamente. Já à noite, eu estava sentada no espelho me maquiando, quando de repente tudo rodou diante dos meus olhos. De novo não! Segurei a mesa, mas era tarde demais. Eu desmaiei. Quando abri meus olhos, minha cabeça estava girando. Descobri que estava na beirada do telhado de um prédio alto. Não tive tempo de me levantar, quando de repente alguém me empurrou pelas costas e eu voei para baixo. No último segundo, consegui agarrar a borda do telhado. Meu coração batia forte e minha garganta estava seca. Este era realmente o fim. Então eu vi a Kate parada perto de mim. Me salva! Mas ela abriu um sorriso terrível e de repente pisou em meus dedos com todas as suas forças. O que você está fazendo? A Kate retrucou que ela não iria me salvar. Afinal, essa história de sonambulismo foi armada por ela. Kate não pôde ver nossa amizade desmoronar por causa do Gale e decidiu me envergonhar aos olhos do cara para que tudo fosse como antes, mas não deu certo. Eu estava em choque e não conseguia acreditar no que eu via. A Kate disse com firmeza que se ela não estivesse comigo, ninguém mais estaria. Um nó subiu na minha garganta. Não, Kate, recupere o bom senso, nós somos amigas. Mas ela apenas pressionou meus dedos com mais força. Esse era o fim, agora eu definitivamente iria cair. Quando eu estava prestes a abrir meus dedos, alguém agarrou a Kate e a puxou. Eu ouvi o som de uma luta e tentei me segurar com o que restava das minhas forças. Então a Kate ficou em silêncio e alguém me agarrou e me puxou pelos braços. Me levantei e vi a Ricky na minha frente. A Kate estava deitada inconsciente atrás. Acontece que a Ricky saiu do banheiro e foi até minha casa para resolver as coisas. Mas ela viu a Kate me arrastando para algum lugar. Foi assim que a Ricky a seguiu. O fluxo de pensamentos fez minha cabeça girar novamente. A Ricky pegou meu braço e me puxou para fora do telhado. Logo a Kate foi presa. Eles condenaram ela a serviço comunitário e colocaram em prisão domiciliar. Continuei namorando o Gale e estava feliz. Além disso, a Ricky se tornou uma amiga maravilhosa para mim. E além disso, ela não tinha ciúmes de mim. A Ricky não era dedo duro. Descobri que a Kate organizou tudo e deliberadamente armou para a Ricky para não me compartilhar com ninguém. Era terrível. Mas graças a Kate, percebi que qualquer relacionamento, amizade ou amor não deve deixar enlouquecido. Você não deve construir seu mundo em torno de uma pessoa. Deve haver harmonia em todos os lugares, como eu tive com o Gale e a Ricky. Você gostou da história? Curta e se inscreva no nosso canal!